Voltamos a falar dos animes da semana. Essa semana temos, como sempre, Black Clover, Kino no Tabi, Inuyashiki e Mahotsukai no Yome com o Urso. Então vamos começar pelos meus animes. Vamos começar por Black Clover, o anime que eu vinha tentando defender, mas realmente tá difícil, porque é uma produção muito vagabunda. No fim das contas, a gente tem que reconhecer que é uma produção muito vagabunda. Assim, eu espero muito pouco de Black Clover. Ele é muito básico, ele é muito bobo, ele é muito qualquer coisa, então eu espero quase nada. E de fato Black Clover entrega quase nada. De vez em quando ele entrega alguma cena que é realmente legal, que tem um momento. O episódio passado teve um momento que eu realmente achei que foi tipo todo o episódio construído para esse momento, focado num assunto só, para que aquele momento fosse maximizado. Esse episódio foi meio que um epílogo do episódio passado, apenas as consequências que a gente já sabia que iam acontecer. É óbvio que ia ter o momento do Yuno fazendo algo muito foda, é óbvio que ia ter o momento do Asta sendo escolhido pelos Touros Negros. Inclusive esse anime tá muito enrolado. Tem um vídeo do Mother's Basement que fala muito mal de Black Clover, e nesse vídeo o cara meio que explica, faz meio que a relação de página por página e momento a momento do anime. E eu percebi que realmente tá muito enrolado. Esse episódio, por exemplo, abre com 4 minutos do episódio passado, incluindo a abertura, ok. Mas na marca de 4 minutos é que começou a ter conteúdo novo. E ele tá enrolado o suficiente que a gente tá agora no 5º episódio e muita coisa já foi spoilada pra gente na abertura. Então, tipo, se esse era um grande momento da escolha do Asta pelos Touros Negros lá, eu já sabia. Nem que as pessoas não me contassem, não me dessem esse spoiler, o anime já tinha me contado, mas ele demorou uma eternidade pra chegar lá, então o impacto já foi pro saco. Pelo menos o momento que ele foi escolhido foi um momento. Porque eu realmente pensei que o cara só ia levantar a mão e todo mundo... Oh! Ele escolheu um menino sem poder! Mas pelo menos criou um momento que foi alguma coisa. Mas é uma produção muito vagabunda, muito sem graça na maior parte do tempo. Esse episódio foi um festival de cenas estáticas. A hora que o cara encara ele e fala: "Você vai falar na minha cara que você quer ser o rei dos magos", era só um desenho estático do Asta com o dublador fazendo e a tela tremendo. Foi só ridículo. Então eu vou continuar, porque por algum motivo eu tô continuando Black Clover. Mas é uma produção sem graça demais. Por outro lado, um que eu tô quase parando, é o Kino no Tabi. Eu tô muito pensando se eu vou assistir o resto de Kino no Tabi, porque eu já percebi que eu não gostei. Eu já percebi que eu vou... Tipo, nesses 4 episódios, ele não me pegou em momento algum. Então, não tem muito mais pra onde eu ir. A própria estrutura do negócio é uma estrutura que me incomoda. Porque por conta de ele fazer um episódio pra cada assunto, parece que no anime antigo, que todo mundo tá falando pra eu assistir, que parece realmente melhor, tem alguns episódios que são divididos em 2, tipo o Coliseu, né, que foi aqui o segundo, foi um episódio só, no outro foi 2. E 2 talvez seja melhor, porque você gasta um tempo com exposição e preparação e um outro tempo com ação, ações, coisas acontecendo. Nessa estrutura de tudo num episódio só, acontece o que aconteceu nesse, que é um episódio que absolutamente nada acontece por muito tempo, eles vão fazendo umas exposições aqui e ali, e aí tem o twist no final e acabou. Esse episódio também me irritou muito, que também é a segunda vez que ele faz isso. No episódio passado teve Aquino falando que eles também não me deixaram passar porque eu queria ir lá e eles colocaram um muro pra cobrar impostos e pedágio, e aí a gente é obrigado a pensar nesse twist e falar: ah, mudou tudo. Nesse foi ainda pior, porque toda a história aconteceu com o cara, que eu já esqueci o nome, Shizu. Toda a história aconteceu com o Shizu, e o grande twist, o grande mas veja bem, que Kino no Tabi gosta muito de fazer, foi a Moto que falou, num monólogo expositivo no fim da história, um agente externo, tipo, a gente tava vendo absolutamente nada, enquanto a Moto tava lendo a Wikipédia do país lá, a história do país na enciclopédia. A estrutura me incomoda e, como eu disse, toda vez que ele levanta um assunto, eu acho o assunto muito bobo. Tá certo que esse episódio foi mais pra gente ver a diferença da Kino pro Shizu. Eu não sei se o Shizu vai ser importante em algum nível, se ele vai ter episódios do Shizu constantemente, ou se é só o Shizu
como contraponto às atitudes da Kino, mas esse episódio foi tipo, olha, os governantes não estão nem aí para o povo, mas o povo não pode viver sem o governo. Ah, meu Deus, né, 30 anos de idade, não importa o que esse anime tá falando pra mim. E se esse anime pede pra eu fazer julgamento das coisas que ele tá me mostrando, pra eu refletir, ele também pede em certo nível algum tipo de julgamento moral do que tá acontecendo. Ele pede que eu tenha opinião sobre o que está acontecendo. Quer dizer, eu espero que ele queira que eu tenha opinião e não só, puxa vida, né? Se for só, puxa vida, eu realmente não preciso desse anime. Agora, como eu acredito que ele tá querendo que eu reflita e use o negócio de ponto de partida pra chegar, talvez, a conclusões próprias, eu cheguei à conclusão própria de que eu não quero ver a história da Kino. Porque a Kino é uma filha da puta, aparentemente. Porque a história toda foi sobre o Shizu, que é o herói do povo, o grande proletário, né, que quer se juntar ao povo e não ser um fiscal, como o país navio dá a opção. A Kino estava sendo fiscal o tempo todo e só ia matar o Shizu, porque é isso que ela ia fazer, já que ela aceitou ser fiscal, e só não matou e só agiu em prol do povo contra o governo porque o navio se desviou para o caminho que ela não ia. Então ela realmente age apenas por interesse próprio. Ah, mas essa é a ideia da Kino. Eu sei que é a ideia da Kino, não intervenção, observação, fazer com que nós vejamos a história. Ah, Kino não importa, tudo bem, a Kino não importa. Mas aí chegou num nível que a Kino não me importa negativamente. Eu realmente não quero ver a Kino. Então eu tô lentamente chegando à conclusão de que esse anime, esta versão de Kino no Tabi realmente não me interessa. É rasteiro e bobo e sem graça. É uma produção boa, do tipo, está bem feito, é isso que vocês querem, é apenas o básico do bem feito. Não é o lixo do Black Clover, mas também não tem nada que salte aos olhos, nada de mais interessante em nenhum momento. Talvez eu drope, talvez. Por outro lado, tivemos o que eu considero até agora o melhor episódio de Inuyashiki. Foi um episódio que eu realmente achei muito interessante. Eu acredito que seja o primeiro episódio que não faz praticamente um volume inteiro de Inuyashiki, porque o terceiro volume já entra numa fase que envolve uns caras aí. Se você leu Inuyashiki, você sabe o que eu tô falando. Então eu li uma parte que tem isso, eu só li 3 volumes, e esse episódio não chegou nisso. Então ele foi um pouco mais específico, foi um pouco mais focado num assunto só. E esse assunto só foi o elemento de Inuyashiki mais interessante da história até agora, que é a relação do Shishigami, é esse o nome do moleque? Do moleque psicopata com um amigo dele na escola. Porque o moleque é um psicopata. Tem um momento no fim da história, que ele tá nesse episódio, que ele tá frustrado, inclusive com a escolha do próprio amigo, e ele só entra numa casa e mata mais pessoas. A gente não vê isso, a gente já viu a cena. Isso é uma escolha muito interessante também, a gente só vê a casa. Aliás, a cena toda é muito boa. Ele tá passando e as crianças passam por ele, a gente fica tenso porque ele vai matar essas crianças. Mas ele só entra numa casa, a gente não vê nada, só ouve bam, bam, bam. E ele vai embora. Então a gente não precisa ver, a gente já sabe o que aconteceu e a gente já fica tenso sem isso. E ele desconta a frustração dele com a situação, matando pessoas aleatoriamente como se não valessem nada. Ele é de fato um psicopata. Mas ele realmente se importa com o amigo. Ele realmente protege o amigo. Talvez o que ele está fazendo de matar as pessoas seja uma forma dele de compensar a grande injustiça do mundo. Ele pode achar, eu não sei se isso vai ser abordado com mais profundidade, mas me deu um pouco dessa leitura, porque ele não gosta dos bullies da escola, ele não vê valor nenhum na vida, para começo de conversa, ele não gosta dos bullies da escola, e ele acha que o amigo dele é um injustiçado, que recusa a amizade dele, falou, não posso continuar sendo amigo de alguém que mata pessoas sem remorso nenhum, e ele não mata o amigo dele, ele valoriza a vida do amigo dele. Talvez porque ele avalie que o amigo dele é um grande injustiçado e o mundo precisa ser corrigido. Então essa foi a leitura que eu fiz nesse momento. Inclusive, é aquilo que eu disse, quando eu leio o mangá, eu meio que passo as páginas e falo, ah, que interessante. Eu não penso sobre nada. Nos episódios passados,
quando eu tive que pensar, foi tudo muito rasteiro. Nesse episódio, quando eu tive que pensar, foi algo que me trouxe discussões um pouco mais interessantes. Então, a relação desse moleque com o amigo é a melhor coisa do anime até agora. Claro que Inuyashiki precisa ser muito maniqueísta. Então, logo depois de ter o moleque matando pessoas pra ventilar a frustração dele, depois do amigo dele recusar a amizade dele, tem uma cena do senhorzinho trazendo um gato de volta à vida. Então é tipo o ato de bondade mais óbvio possível. Bonitinho, bonitinho, mais maniqueísta e óbvio, né? Mas esse episódio foi realmente o melhor episódio de Inuyashiki até agora, eu realmente gostei dele. E é isso, fique agora com Urso e Mahotsukai no Yome. Vamos para mais uma análise, o novo capítulo dessa semana do Mahotsukai no Yome. Mahotsukai no Yome, ele ainda está no começo. Ele ainda não, vamos dizer, terminou o começo. É como alguns mangás, quando, por exemplo, o Boku no Hero, quando termina o arco do torneio, One Piece, quando eles entram na headline, esse tipo de coisa, quando o mangá termina o seu começo, termina a introdução de ideias, personagens e coisas importantes para a história. Isso é uma visão, vamos dizer, de uma pessoa que está, vamos dizer, fora da série animada, pois eu tenho conhecimento da leitura do mangá, então posso ter uma visão, vamos dizer, por cima. Eu posso dizer, por exemplo, que no contexto maior da série, esse ainda faz parte do arco que constrói a série, que dá o que a gente entende. E dentro do arco da série, a gente ainda está no começo. Até a cena final, o mangá ainda segue um padrão, vamos dizer, de pouco conflito direto. Ou seja, não existe exatamente conflito, não existe exatamente, vamos dizer, violência. O que traz a cena final, quando a Chise é posta, vamos dizer, com uma faca no pescoço, mais violento do que normalmente apareceria em outro mangá em que a gente já estaria esperando personagens se agredirem. Isso parece mais violento, pois a gente não tem tanta violência nesse mangá, ou pelo menos não tanto até agora. A primeira parte é ainda a construção, né, do arco dos gatos, que vai dar agora o resultado nessa segunda parte, e também com um agente, vamos dizer, externo, que são os dois, vamos dizer, feiticeiros, essa é a tradução certa, se eu não me engano, feiticeiros. Então, o que acontece é que esse embate vai fazer um efeito na história, então isso é interessante, que é um dos primeiros cenas de conflito mais real, e tem a Chise numa cena de conflito. Pois, quando, por exemplo, a Chise foi sequestrada pelo dragão, não foi um conflito. Eles eram amigos. Foi só uma pegadinha de um mago velho e brincalhão. Agora não, agora é um conflito de verdade. E coisas estão em risco. Então, isso é um pouco diferente. E isso é interessante quando a história introduz elementos um pouco diferentes. Outro elemento, que é exatamente o cliffhanger, é a introdução da ideia de que a Chise está morrendo. Eu não vou trabalhar exatamente no porquê, ou no como, mas porque eu acredito que no próximo capítulo vai começar a desenvolver, e a série vai desenvolver também ao longo disso. Mas isso é um ponto importante, pois o fato da Chise estar morrendo é um dos fatos que dá o mangá um tom de outono. Um tom no qual a gente pode ver uma mistura de uma felicidade com tristeza. Uma felicidade em tempos difíceis
ou uma felicidade em situações estranhas. A gente vê isso como a relação que eles têm com as fadas, que ao mesmo tempo são auxiliares e amigas, são literalmente chamadas de vizinhas, uma forma de se chamar, de uma forma carinhosa de chamar as fadas. As fadas têm vários nomes famosos de como se chamar a fada de uma forma respeitosa, porque fada não é uma forma respeitosa de chamar uma fada. Sei lá, eu acho que é a palavra racista para elas. Eu não sei. Eu nunca conversei com uma fada acerca disso. A magia não é uma magia feliz, é uma magia que tem consequências, que tem tristeza, mas ela ao mesmo tempo ela tem momentos felizes. Então, essa ideia de que a Tisa está morrendo vai ser importante para o futuro da série, pois vai ajudar a manter o tom do outono. Outra coisa que é bom comentar é que ao longo desse capítulo, e até mesmo de capítulos anteriores, vão introduzindo conceitos sem introduzi-los, ou seja, de forma subjetiva, de uma forma subliminar, melhor dizendo. Vão se colocando coisas que só depois, com uma releitura, ou só depois com você repensando nas cenas, você consegue entender como: ah, então era isso. E mostra que o mangá ele tem um certo trabalho de continuidade, um certo trabalho de, vamos dizer, tema, né? E de narrativa, tanto no sentido temático de manter um tema ao longo da obra, como manter um universo e personagens coesos. E ele não faz isso de uma forma, vamos dizer, como orgulhosa, assim, fica repetindo várias vezes. Muitas vezes de uma forma muito sutil. Você tem que parar e reparar que as coisas do passado estão sendo explicadas em outras partes de uma forma mais sutil. Então, muitas das coisas que parecem não fazer sentido, ou são bem misteriosas do porquê raio isso aconteceu, vão fazer mais sentido futuramente. Não tudo, pois ainda hoje há mistérios na série, mas muita coisa. Então eu acho que foi um capítulo interessante. Não diria, talvez interessante, talvez seja a palavra errada, foi um capítulo divertido. Pois ele manteve um ritmo bom, ele entregou o que a série tem, que é um slice of life, né, místico, e ao mesmo tempo aquele tom de uma camada de um mundo que não está exatamente certo, no fundo. E o próximo capítulo promete desenvolver mais isso, e vamos ver isso, pois essa promessa é uma coisa muito interessante, uma coisa muito divertida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.